A Epístola aos Colossenses, a Epístola aos Efésios não foi a única confiada a Tíquico na sua jornada de Roma. Na verdade, ele foi portador de 3 cartas, sendo uma, como já dissemos, a Epístola aos Efésios, a outra a Epístola a Filemon e a terceira a Epístola aos Colossenses. Colossos era uma cidade querida do apóstolo, mas não no mesmo sentido que Éfeso. É até provável que ele nunca tenha estado lá, Colossenses 2:1. Porém, é certo que Paulo conhecia várias cidades ou cristãos de Colossos, entre os quais Arquipo, seu ministro, e Filemon são expressamente nomeados. É possível que o Evangelho tenha sido introduzido em Colossos por Epáfras, Colossenses 1:7, a quem alguns identificam com Epafrodito, Filipenses 2:25 e o capítulo 4, versículo 18. É evidente que Epáfras tinha sido enviado pelos colossenses a consultar o apóstolo. Em todo caso, foi através dele que Paulo se informou do estado da igreja em Colossos. Pouco depois de chegar a Roma, Epáfras também foi preso, Filemon 23. Foi em resposta à comunicação recebida por Epáfras que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Colossos. Como a de Corinto havia sofrido a interferência de falsos pregadores, quem eram esses falsos pregadores ainda é um ponto a ser esclarecido, sendo muito provável que fossem aqueles propagadores da falsa filosofia, os quais combinavam o misticismo oriental com o ritualismo judaico, professando desenvolver profundos mistérios de sabedoria e de ciência, e ordenando as observações de cerimônias da lei judaica e de regulamentos de vida contemporânea, Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 23. A esses erros, portanto, o apóstolo tinha que combater. Verdade é que havia muito a dizer em louvor daqueles crentes. O apóstolo pôde reconhecer a fé, a esperança e o amor que abundava entre eles, e devido ao fato de eles exercitarem esses dons, Paulo expressou nos mais ternos e afetuosos termos a sua gratidão para com Deus, Colossenses 1, 13 e 5. Entretanto, alguns deles tinham caído com uma indignação que parece tanto maior, por isso que é combinada com o mais terno amor. Ele os previne contra o dar ouvidos aos falsos pregadores, dos quais o único objetivo era enganá-los. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 6. Também os convida a conversarem-se perto de Cristo, recomendando-lhes aqueles deveres práticos que provavelmente foram induzidos a abandonar pelos seus erros doutrinários. Capítulo 3, versículo 5 e 17. Ele lhes havia exposto no começo da epístola as verdades principais do Evangelho, Colossenses capítulo 1. Na sua conclusão, roga-lhes que orem por ele, concluindo com a tocante apelação: lembrai-vos das minhas prisões. Essa epístola pode ser dividida em 2 partes, doutrinária e prática. Na parte doutrinária, o apóstolo discorre sobre a dignidade e o trabalho pessoal de Cristo, passa a prevenir seus leitores contra as especulações enganadoras e contra uma adesão supersticiosa à lei, capítulo 1 e 2. A parte prática compreende uma admoestação geral
preceitos e deveres de parentes, concluindo com saudações e bênção no capítulo 3 e 4. A finalidade, tanto em sentimento como em linguagem, entre esta epístola e aos Efésios, pode-se atribuir em parte ao fato de terem sido escritas por volta da mesma época, provavelmente devido à semelhança de circunstâncias das duas igrejas. As duas epístolas devem ser lidas juntamente.